Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com a sua família. Vou fazer só uma breve revisão do que nós já vimos até aqui. Eu sempre gosto de fazer essa revisão porque isso fundamenta, né, no que nós já temos aprendido, a ideia da repetição, né, de informações. Nós vamos assimilando mais, e se porventura alguém perdeu as lições anteriores, consegue se conectar de modo mais adequado ao que nós estamos tratando. Então, um breve resumo que nós já vimos. Primeiro, até eu mencionei antes que a carta de Tiago não é um tratado teológico e não se importa com discussões teológicas, como por exemplo é a carta de Romanos. Ele tem um estilo próprio de ser direto e objetivo e prático nesta carta. Aqui a grande ênfase é o combate aos pecados e atitudes que prejudicam o testemunho do cristão. Então a preocupação do autor é justamente de que os cristãos pudessem dar o verdadeiro testemunho daquilo que eles creem. E é por isso que Tiago vai falar sobre a questão da fé e questão das obras. Uma localização histórica, essa carta foi escrita entre o ano 10 e o ano 15, após a morte de Jesus, após a sua ressurreição e a sua ascensão. A gente vai entender que o autor ele teve pleno contato com as palavras de Jesus. Porque muito do que vai ser dito aqui procede do que o próprio Jesus falou. Mas também não só do que Jesus falou, mas as palavras do Antigo Testamento. A carta de Tiago é um dos textos do Novo Testamento que tem mais referências diretas e indiretas ao Antigo Testamento. Nós vamos saber quem é esse Tiago, autor da carta. Nós chegamos à conclusão que esse Tiago possivelmente de que seja o irmão de Jesus, que veio a se tornar um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. Ele tem um papel muito importante lá no livro de Atos, depois você pode até verificar isso lá. Para quem ele escreveu? Aqui no capítulo 1 ele diz que ele escreve às 12 tribos que se encontram na diáspora, as 12 tribos dispersas entre as nações. Primeiramente, ele poderia estar se referindo aos judeus que estavam espalhados pelas cidades do Império Romano, mas ele estava mais específico aos judeus convertidos. Todavia, não está falando só para os judeus do seu tempo, para os cristãos judeus que estavam espalhados para o Império Romano. Quando ele usa a ideia das 12 tribos, e lembramos que agora já não tem mais sentido das 12 tribos de Israel, essas 12 tribos apontavam para a totalidade da igreja. E a gente vai ver essa figura, por exemplo, lá em Apocalipse, quando fala tanto das 12 tribos, fala dos 12 apóstolos, mostrando essa totalidade da igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas aqui em específico, ele fala da igreja pós-ascensão de Cristo, a igreja da era cristã. Esse público, essa igreja é o alvo da carta de Tiago. A igreja, o Israel espiritual de Deus. Nós adentramos mais ao texto, depois dessa introdução, do versículo 1 do capítulo 1, o conteúdo que Tiago vai tratar. E logo de cara, no versículo 2, já chega com uma palavra assim desafiadora. Ele diz, versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Duas questões aqui. Ele fala que nós vamos passar por várias provações, isso é uma realidade. Em momento algum, o cristianismo promete que nós vamos ter vida boa, vida tranquila, vida suave, vida mansa. Não é bem assim, nós teremos provações, tribulações, angústias. Mas ele também diz aqui que ao passarmos por essas situações nós devemos ter uma grande alegria. Parece uma contradição que o Tiago fala aqui. Mas ele explica que esse motivo de grande alegria é que a nossa fé é provada, confirmada. Ela se torna muito mais do que algo do imaginário. A fé deixa de ser algo abstrato para ser palpável, ser visível, ser real no nosso dia a dia.
E o sofrimento traz isso. Esse sofrimento que é amargo em si mesmo, mas o fruto desses momentos de vida que nós passamos produz um sabor delicioso em nossa vida, de uma qualidade excelente, produzindo, de acordo com o Tiago, 4 resultados: uma perseverança, uma maturidade, uma integridade e assim, sendo nada deficientes, nada faltando em nós diante do Senhor. Então, a provação produz bons resultados em nossa vida, mesmo que quando nós estivermos passando pelas provações não vamos conseguir compreender todos esses resultados naturalmente, mas a gente deve ter a certeza que o Senhor está nos ensinando, o Senhor está cuidando de nós, por isso já é motivo de grande alegria. E falar de alegria não é que você tem que ficar rindo quando as coisas estão ruins, não é isso, mas é aquela alegria de paz, de contentamento com a vida, porque isso nos impede de ficarmos murmurando, reclamando. E para o crente, a murmuração é um dos pecados que mais evidenciam a falta de fé. Se você olhar o povo no deserto, quando eles foram libertos do Egito, um dos pecados mais recorrentes ali era a murmuração, a reclamação. E isso que eles estavam vendo a ação de Deus o tempo todo, mas mesmo assim reclamavam. É uma falta de temor a Deus, uma falta de amor ao nosso Deus. Mas para passar pelo teste das provações, nós precisamos perseverar. Só que essa perseverança não é tão simples. E aí Tiago, a partir do versículo 5 até o 8, ele vai falar de um elemento fundamental que nós precisamos ter para termos grande alegria durante as provações, que é a sabedoria. E é interessante isso. Quando nós passamos por aflições, é um momento que nós sabemos se estamos maduros, se temos sabedoria diante do Senhor. E nesses momentos que nós percebemos que nós não temos tanta sabedoria assim, que é o caso de todos nós, um momento ou outro a gente vai ter que recorrer à sabedoria de Deus, então ele diz, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Então, primeiro, é necessário ter o reconhecimento da falta de sabedoria em nossas vidas. E segundo, entender que Deus concede isto a nós. Porém, há 2 requisitos que Deus exige. Primeiro, fé, pedir com fé que de fato Deus pode te conceder sabedoria, crer realmente que Ele pode te ajudar a encarar as adversidades com alegria. E segundo, ter uma mente íntegra, uma mente voltada para o Senhor. E não querer dividir o seu coração, seus pensamentos entre Deus e o mundo, entre Deus e a sua vontade. Quando você reconhece que precisa do Senhor, é tão somente a Ele que o seu coração deve estar voltado. Por isso que de fé não é só crer, mas é ter um seguro, firme e inabalável compromisso com Deus e o Senhor Jesus Cristo. Tiago vai trabalhar isso mais profundamente adiante, mas aqui ele já dá essa ideia do compromisso que a fé revela em nossas vidas. E aí, se não rogar ao Senhor com fé, tendo uma mente voltada para Ele, um coração voltado para Ele, ele vai dizer o seguinte, versículos 7 e 8 do capítulo 1. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, presta atenção nisso. Às vezes, nós não estamos conseguindo lidar com as adversidades, com as tentações, com as provações, com as lutas da vida, com as pandemias da vida, porque o nosso coração está dividido. Nós temos pensado, às vezes, muito mais nas coisas do mundo, ou a satisfazer as nossas vontades do que a Deus. E aí, esses momentos que nós estamos vivendo se tornam mais difíceis. Então, observe bem a sua vida. Então, aí nós adentramos na parte de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, que é do versículo 9 e o versículo 11. Então, somente, só esses 3 versículos, 9, 10 e 11. Porque parece-nos que ele está mudando de assunto. Ele estava falando de provações, de buscar sabedoria. De repente, Tiago vai falar sobre pobres e ricos. Pastor, o que tem a ver pobre e rico agora, nesse tempo de provação?
A gente vai ver que tem total relação aqui. Porque o contexto que Tiago está escrevendo, para a maioria daqueles cristãos, é que eles estavam enfrentando um cenário de pobreza, de dificuldade. Por dois motivos. Primeiro porque, como grande parte deles eram refugiados, estavam fugidos de Jerusalém por conta da perseguição do Império Romano e da liderança religiosa aos cristãos, eles saíram da sua terra, deixaram os seus negócios, deixaram seus empregos, deixaram suas casas, e muitos estavam vivendo de favor, alguns não tinham nem emprego, estavam enfrentando pobreza. Um segundo motivo também é que houve naquela época grande fome na terra, e quem não tinha os recursos adequados, uma reserva econômica, passaria por dificuldades. Se você vê isso lá em Atos 11, há esse relato de uma fome generalizada na terra. Então, ele não estava falando para alguns pobres. Existiam muitos pobres cristãos naqueles dias. Tiago não está falando para qualquer pobre também. Está falando para os irmãos, para os crentes que estavam passando por situação econômica complicada. E aí já há um relato aqui interessante. Ser cristão não é sinônimo de ser rico. Ser cristão não é sinônimo de ser próspero financeiramente. Não há essa promessa nas Escrituras. Há a promessa, sim, que o Senhor vai suprir sempre as nossas necessidades. Esses que estavam passando por lutas, por carências, na verdade, o pão de cada dia eles sempre tinham, mas estavam vivendo uma situação mais precária, limitações financeiras, talvez que eles nunca tivessem passado antes. Porque Deus, Ele se importa com os pobres também. Deus não abandonou os pobres. Mas o cuidado que nós temos que ter, ou é o outro extremo. Assim como às vezes se encara a riqueza como um símbolo de um cristão próspero, a gente tem que tomar cuidado com isso, que essas coisas não têm relação direta. Mas também há uma outra vertente que diz que pobre em si, ele já é merecedor da graça de Deus, o amor de Deus já está sobre o pobre já vai ser salvo só por ser pobre. Essa é a chamada teologia da libertação, que valoriza a pobreza como se a pobreza fosse um indício de salvação. Isso também não tem relação nenhuma. Tá? O que vai garantir a salvação sempre é Cristo Jesus, tanto para rico quanto para pobre. E aí então, Tiago vai falar sobre essa situação entre ricos e pobres que conviviam, que estavam na igreja do Senhor Jesus e que ainda estão, e ele vai falar um pouco depois também sobre essa relação entre os dois, mas ele está falando agora de como cada um desses reage diante das adversidades e tribulações da vida. No versículo 9, então, ele vai dizer o seguinte: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Tiago fala uma coisa interessante, que o irmão pobre deve se orgulhar da pobreza. A gente sabe que existe isso, né? Tem muito pobre que é orgulhoso. Mas o que ele está falando aqui não é de um orgulho de arrogância, mas é um orgulho de saber o seguinte: puxa vida, eu tenho pouca coisa, mas essa pouca coisa quem me deu foi Deus. Eu não tenho muitos recursos, mas os recursos que eu tenho foi Deus que me deu. Então, o que Tiago fala aqui, o irmão pobre, o irmão de condição humilde, tem motivo para alegria, porque ele consegue perceber que no pouco que ele tem, quem concede a ele é Deus. E como que então a gente pode entender melhor essa exaltação da pobreza, do orgulho, né, que Tiago coloca aqui de ser pobre? Porque mesmo na pobreza há uma outra realidade maior do que a financeira. Filipenses 3, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar assim todas as coisas. Qual perspectiva é essa que Tiago coloca, que Paulo reafirma aqui?
é a ideia de que a vida não se limita às questões da terra, às questões que o nosso corpo agora sente necessidades. A vida é muito mais do que isso. A promessa é que esse corpo que nós temos, corpo mortal, ele será restaurado, glorificado, e nós não sentiremos mais necessidade absolutamente de nada. Então essa ideia de riqueza e pobreza, ela vai acabar. Então, se hoje eu passo uma situação humilde, uma situação precária, eu não consigo ter o que eu quero, os recursos são bem escassos, primeiro, eu tenho que me orgulhar em Deus, porque Ele me sustenta, e segundo, saber que isso vai passar. Um dia, essa questão da pobreza já não vai ser algo que vai atormentar o meu coração. Então, o irmão pobre, o crente pobre, ele pode se orgulhar no fato que Cristo, que se fez pobre, já foi exaltado. E pelo fato de ser pobre agora, esse irmão, ele tem Cristo em sua vida e por intermédio dele, ele será um herdeiro do universo. Já viu aquela frase de caminhão, né? Não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Apesar de ser, a pessoa que bota isso nem para pensar direito, mas é mais ou menos isso que é verdade. Nós seremos herdeiros do novo céu e da nova terra em Cristo Jesus, porque nós fomos feitos filhos de Deus. Então, o Tiago fala aqui, olha, não olhe tão somente para a sua condição financeira. Ela é um aspecto da vida de tribulação que nós estamos passando. Então tem motivo de alegria por ser pobre. Mesmo porque em carência nós vivemos em abundância. Penso que Deus nos surpreende, Deus nos sustenta. Eu sei que você já passou por momentos de crise financeira, mas o que o Tiago nos ensina aqui é justamente isso. Olha, mesmo que você passe por uma crise financeira, que a sua tribulação seja a condição social não favorável, ainda assim, você pode ter motivo de alegria, você pode se orgulhar no Senhor. Nós não podemos, irmãos, limitar a nossa visão a uma visão do mundo material, pois em Cristo nós já somos exaltados, porque pela mão dele é que nós somos cuidados dia após dia pelo Senhor. Mas Tiago continua, ele vai falar agora do rico, versículo 10, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva. Se o pobre deve se orgulhar na sua exaltação, o rico deve se orgulhar na sua humilhação. O que Tiago está querendo dizer com isso? Pode ser que o rico, apesar de ter uma boa condição financeira, aquela condição financeira não é garantia de nada, porque aquelas finanças podem sumir, podem ir como poeira. Isso é uma realidade. Quantas histórias que a gente escuta por aí, talvez você até já passou por isso, estava numa condição financeira muito boa e de repente toda a sua finança foi por água abaixo. E aí ele vai dizer, porque o sol, versículo 11, se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O que Tiago faz alerta aqui é que a tendência, tá? Não é dizer que todos são assim. A tendência dos ricos é de se achar autossuficientes. Assim como o pobre ele sente muitas necessidades, o rico acha que não precisa de nada e nem de ninguém. Mas aí Tiago nos diz, olha, o rico dessa maneira, ele é igual uma planta, uma flor diante do sol. Quando ele tá essa flor está diante do sol, ela não aguenta o calor. Ela pode ser a flor mais bela desse mundo, mas ficar um tempo no sol, na adversidade, ela murcha, ela se desfaz. Então, o ensino que traz para o rico aqui é sobre o vazio e a insignificância daquilo que o mundo valoriza e da relevância nessa vida diante da realidade da morte. Porque, assim como eu disse que a pobreza não é sinônimo de vida eterna,
A riqueza também não é sinônimo de vida eterna ou de vida prolongada, porque a morte pode atingir pobres e ricos do mesmo jeito. Vide agora o tempo de pandemia. Chegou-se um tempo que não tinha mais diferença. Se você tinha plano de saúde, você não tinha. Se você tinha condição de pagar um hospital, não tinha. Estava todo mundo igual. A Covid-19 matou tanto pobres quanto ricos. A morte ela não é seletiva nesse sentido. Então, o Tiago está falando, olha, tanto pobre quanto rico estão sujeitos às tribulações dessa vida. O pobre não precisa entrar em desespero porque ele não tem recursos, ele tem que se gloriar em Deus. E o rico não pode se gloriar nos seus recursos, porque ele vai precisar de Deus também. Ele precisa, ele necessita de Deus. Por isso que a financeira nunca pode ser nosso porto seguro, meus irmãos. Tem muita gente que acha isso, né? Quando eu tiver condição financeira, tudo vai bem. Não confia nisso não, tá? Confia não, que isso não é uma verdade das Escrituras. Porque somente Jesus pode dar e ser a nossa garantia de segurança. Ele mesmo fala sobre isso. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, não tem como confiar nos recursos financeiros, porque vão se desfazer, vão acabar. Mas devemos confiar nos recursos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, na herança que nós temos em Cristo Jesus. Talvez a ideia de Tiago, nesse texto aqui, unindo a tribulação, a dificuldade, pode ser que ele estava percebendo que alguns irmãos ricos estavam usando aquele momento difícil, de fome, de pobreza, como uma oportunidade para ficarem mais ricos ainda. Os irmãos acham que, por exemplo, nesse tempo de pandemia, de carências, não tivemos pessoas que ficaram ainda mais ricas, que aproveitaram da situação para elevar preços e ficarem mais ricas. Esse econômico existe no tempo da crise. Possivelmente Tiago estava observando isso, que alguns estavam aproveitando da situação para quererem ficar mais ricos. E ele falou, opa, pode parar. Não é hora disso. Não é hora de vocês quererem se fundamentar ainda mais nos recursos financeiros. É hora de vocês entenderem que esses recursos financeiros vão passar. Por isso que o rico deve se orgulhar na humilhação. Porque a vida é transitória, nesse mundo tudo passará, e somente Deus permanece. Salmo 49. Povos todos, escutem isto. Deem ouvidos todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, e decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza. A um irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os sábios morrem e que perecem todos os tolos e estúpidos, os quais deixam suas riquezas para os outros. Em seu íntimo, pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente à cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer
quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Que salmo, né? Que se aplica a tudo isso que nós estamos dizendo aqui, da confiança nas riquezas. E aqui fica claro uma coisa: o problema não é a riqueza, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor a isso, é achar que isso é que vai sustentar a sua vida. Por isso que o Salmo termina: se alguém é rico, mas não é sábio, está fadado a não viver verdadeiramente a sua riqueza. E lá em Mateus 23, versículo 12, Jesus diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É exatamente o que o Tiago está nos dizendo aqui. Mas o problema, meus irmãos, é que nós não conseguimos acreditar nisso. Na prática, a gente acha tolice ser humilde, a gente acha tolice que ser rico é perigoso, a gente acha tolice pensar que se eu tiver dinheiro as coisas vão resolver, e essa ideia de que o dinheiro não compra felicidade é furada, é tolice a gente pensar dessa maneira. A gente pensa assim, mas a riqueza é enganadora. Ela pode nos dar uma falsa ideia de conforto, uma falsa ideia de segurança, ao tal ponto de substituirmos essas coisas no lugar de Deus. É esse o alerta que Tiago faz. Olha, as provações estão para todo mundo. E você que acha que vai passar pela tribulação, tranquilo, por causa dos seus recursos financeiros, tome cuidado. Porque seus recursos financeiros podem cair. Porque tanto o pobre quanto o rico precisam de Deus nas tribulações. Tanto o pobre quanto o rico precisam da sabedoria do Senhor. Sabe por que também? A questão da riqueza. Quanto mais nós temos, mais achamos que precisamos ter. E à medida que adquirimos mais tempo precisamos para cuidar do que temos. Eu já percebi um pouco essa diferença. Eu morava num apartamento menor, nós mudamos para uma casa um pouco maior. Eu já vi a diferença em passando tempo. Para a gente cuidar da casa, já demanda mais tempo. E geralmente a gente tira esse tempo de onde? Do tempo com o Senhor, não é verdade? Imagina então se você tem várias e várias propriedades, uma casa gigantesca, vários carros para cuidar. Qual o tempo que você vai dedicar a cuidar dos seus recursos e qual o tempo que você vai dedicar ao Senhor? Porque quanto mais dedicamos tempo àquilo que temos, menos dedicamos tempo ao Senhor. Então, por isso, a gente já conclui aqui que tanto a pobreza quanto a riqueza são uma provação na nossa vida. Na riqueza, somos testados a não confiar em Deus, pois passamos a confiar no dinheiro. Na pobreza, somos testados a desconfiar de Deus. A riqueza pode nos levar à autossuficiência e a pobreza ao desespero. Por isso, da oração, as Escrituras nos deixam: Senhor, não deixe que seja tão pobre ao ponto de querer roubar, ao ponto de não querer confiar no Senhor, que o Senhor vai me sustentar e querer resolver a minha crise financeira com as minhas próprias mãos. Mas Deus também não me dê muitas riquezas ao ponto de eu achar que não preciso mais do Senhor, que a minha riqueza e eu sou autossuficiente. Me dá o equilíbrio. Talvez eu pudesse dizer: não, me dá uma classe média, Deus, que já está bom demais. Mas isso nem é questão de classe social, mas de saber da dependência que nós temos do Senhor o tempo todo. Em todos os casos, nós devemos nos orgulhar do nosso estado de humilhação diante do Senhor. E saber que no estado de humilhação nós seremos exaltados em Cristo Jesus, como Ele próprio já está exaltado. Então, não sei qual é a sua situação de vida hoje, qual é a sua luta,
financeiramente falando, como o Tiago coloca aqui, se a tribulação envolve a pobreza ou se a tribulação envolve a riqueza na sua vida. Você tem que lidar do modo correto em qualquer uma dessas situações, para a glória do Senhor. Porque se você não lidar corretamente com isso, não tiver sabedoria, você não vai ter alegria nas provações. Até mais. Fique na paz.